a sua foto. Eu volto atrás da minha decisão. Oi, Érica, bom dia. Mas eu não. Bom dia, minha princesa linda. Fazer ele voltar pra amar você, pra amar você. Olha que morena, vê como eu tô. Você não sente pena, pelo amor de Deus. Traz de volta o teu amor, de volta o teu amor. Olha que morena, vê como eu tô. Você não sente pena, pelo amor de Deus. Bom dia, mulheres incríveis. Em ritmo de São João. Vê como eu tô. Vamos começar a nossa aulinha, tá certo? Tô só me familiarizando aqui, botei um filtro. Sabe por quê, minha gente? A cara tá a cara da destruição. Vamos lá, a gente vai começar, tá certo? Bom dia, minha gente. Cadê o cafezinho de vocês? Já coloca aí. Vamos falar sobre insegurança hoje. Preste atenção que a aula tá babado. E depois eu vou fazer um resumão pra vocês, tá? Alexa, pause. Depois eu vou fazer um resumão pra vocês, um mapa mental, e vou disponibilizar aqui no feed, tá bom? Mas assim que finalizar a live, primeiramente eu vou soltar um post pra vocês falarem o que mais impactou vocês na live, o que vocês vão conseguir colocar em prática, ou vão tentar, né, colocar em prática com essa live. Então, fiquem atentas a isso, tá certo? Vamos lá, vamos iniciar um pouquinho aqui. Eu gosto muito de fazer divisões pra gente visualizar, né, como é que se dá esse processo da aula aqui com relação à insegurança. Então, eu dividi em 3 grandes tópicos. O primeiro tópico vai ser a superfície, que vai ser o que a gente vai iniciar conversando agora. Depois a gente vai para o segundo tópico, que é a profundidade. E depois a gente vai para o terceiro tópico, que é o tópico resolução, tá? Então, a gente vai começar pela superfície para a gente entender um pouquinho do processo da insegurança. Quando a gente traz essa questão da superfície, né, o porquê eu coloquei esse nome? Porque quando a gente fala da insegurança como um todo, a gente visualiza poxa vida, eu sou insegura, né, eu não consigo dar continuidade às coisas que eu me proponho, eu tenho muito medo de me expor, eu tenho muitas inseguranças com relação ao meu relacionamento amoroso, ou com as minhas amizades, enfim, a gente vê a superfície da insegurança. Mas a gente tem que entender que essa insegurança, ela tem algumas raízes, que é o que a gente vai visualizar hoje pelo viés da terapia do esquema, que é a abordagem que eu trabalho e é a forma que eu trabalho com as minhas pacientes, certo? Para vocês entenderem. Então, eu vou entregar tudo nessa live. Começando pela superfície. Bom dia, Isa! Bem-vinda! Alguns pontos da superfície que a gente precisa visualizar, tá? Quando nós nos sentimos inseguras, a gente acredita fortemente que as pessoas que estão de fora, que a gente visualiza, elas não têm insegurança. Sendo que todos nós temos inseguranças. Todos. Porque imagine uma infância que você vivenciou tendo que ser suprido pelos seus pais, pelos seus avós, enfim, vamos pegar as figuras principais de apego, que são os nossos pais, né? E aí, esses pais, eles são responsáveis pelo quê? Eles são responsáveis de dar, né, não de dar, mas de suprir as nossas necessidades básicas, que são as necessidades, eu deixei lá no consultório o baralhinho, mas semana que vem eu trago pra vocês. Necessidade de afeto, proteção, segurança, senso de identidade, de apego seguro, enfim. Os nossos pais, eles precisam dar essas necessidades básicas, suprir a criança dessas necessidades básicas para que quando a criança ela cresça, ela tenha recurso suficiente para poder enfrentar os desafios da vida,
para se sentir mais resiliente, mais empática, mais bem acolhida. Então, lá nessa infância, se o meu pai não consegue suprir a minha necessidade básica, nem a minha mãe, na adolescência e na fase adulta, eu não vou conseguir ter alguns recursos para lidar com determinadas situações. Então, a insegurança, ela vai originar dessa falta, dessa questão do não oferecimento dos pais da necessidade básica. Por quê? Porque os nossos pais, mesmo sendo maravilhosos, que estudam sobre a teoria do apego, que estudam sobre as necessidades básicas, que estudam sobre ser pai, ser mãe, eles não são um robô. Eles são seres humanos. E isso significa que eles não vão conseguir suprir todas as necessidades básicas que eu preciso. Porque eles não são robô, eles também têm as necessidades deles. Então a gente tem que entender que a insegurança, ela vai surgir advinda desse processo de uma falta, de uma necessidade básica lá na infância que não foi atendida pelos meus pais e que tá tudo bem em algumas situações, tá? Porque os nossos pais não são robôs, eles não vão conseguir suprir todas as nossas necessidades emocionais e, enfim, de maneira geral. E aí a insegurança, ela surge lá dessa infância, dessa adolescência, em contato com outras figuras significativas da minha vida, a questão da comparação, a questão de visualizar o outro e a postura do outro diante da vida. Tudo isso influencia para que a gente venha adquirir certas inseguranças durante a vida, tá? Essa base aí é preciso que vocês entendam. Então, a insegurança, ela não surgiu de agora, né? Na fase adulta, ela vai surgindo a partir de outras situações, mas isso não significa que a fase adulta vai ser o centro do surgimento dessas inseguranças. Elas surgem de lá da infância, da adolescência e do contato que nós vamos tendo com outras pessoas, certo? E aí na superfície a gente tem que entender isso, que todo mundo tem insegurança. Todo mundo. Pode não ser no mesmo grau que você tem, né? Mas todo mundo vai ter um grau de insegurança. Principalmente aquelas pessoas que se mostram as mais seguras do mundo. Por exemplo, Poliana, vocês ficam falando pra mim na sessão bem assim, ai, Poli, eu acho você tão segura de si, eu acho você... Hipercompensação, amor. Vocês vão entender o que é hipercompensação aqui, que daqui a pouco eu vou chegar. Tem paciente minha aqui que já sabe que eu falo que eu sou a rainha da hipercompensação e tô trabalhando pra melhorar esse aspecto. A hipercompensação nada mais é do que minha insegurança se ativa e eu finjo que tá tudo bem, tô maravilhosa, não tô nem aí, ligando pra nada, quando na realidade, internamente tá bombando a insegurança, internamente tá bombando o medo, as minhas questões mesmo, só que eu sou a rainha de disfarçar. Então, quem me visualiza aqui dentro dessa live acha que por dentro eu tô super segura, tô ótima. Não. Tô com medo, tô insegura do conteúdo que eu tô passando pra vocês. Os pensamentos disfuncionais vão vindo. Eita, será que vai ser bom? Será que não vai ser? E aí eu vou me autorregulando. E a terapia, ela é importante porque eu nunca vou me desvincular dos meus pensamentos disfuncionais, que são os pensamentos ruins, negativos, digamos assim. Mas eu vou saber como lidar com ele. E quando a gente vai implementando isso diariamente, com o processo terapêutico, a gente fica expert em fazer isso. Então, por exemplo, agora estão vindo os pensamentos disfuncionais. Poxa, será que essa live vai ser boa? Poxa, será que você se preparou o suficiente? Eita, não vai ser legal. E aí já vem automaticamente a minha adulta saudável e fala o seguinte: você se preparou o suficiente, tá tudo certo, dê seu máximo, dê o seu melhor, vai ficar tudo bem. É assim mesmo, tem gente que vai gostar e vai aproveitar muito conteúdo, e tem gente que não vai gostar e não vai aproveitar o conteúdo e não tá no seu controle, tá tudo bem. Então, é a gente entender que na terapia a gente trabalha esse adulto saudável para lidar com esses pensamentos que vão vir também, e isso faz parte também do processo de insegurança, e vocês vão entender o porquê, tá bom? Então, entender que todos nós temos inseguranças em todos os âmbitos. Relacionamento, trabalho, vida pessoal. A insegurança, ela vai permear aí todos esses aspectos, certo?
E aí, a gente também tem que entender o exemplozinho que eu falei da família lá, do pai, da mãe, na base. O que vai influenciar para que essa insegurança ela seja mais forte ou que ela seja um pouquinho mais enfraquecida, digamos assim. Enfraquecida no sentido de que eu tenho as minhas inseguranças, mas eu consigo lidar com elas, eu consigo controlar alguns pensamentos, eu consigo... Esse é o exemplo que eu trouxe. Dos pensamentos disfuncionais, né? Tidos como negativos, para ficar mais claro para vocês entenderem. Se eu me trabalho e se eu tive uma base lá na infância mais segura, em que meus pais, eles me permitiam errar, eles me acolhiam nesse processo, eles estavam ali comigo, sempre fazendo essa reparentalização, que é o acolhimento, ofertando as necessidades que eu precisava, eu vou desenvolver inseguranças. Só que eu vou ter recursos para lidar com essa insegurança de uma maneira mais tranquila. Porque os meus pais e as pessoas que eu convivi me deram uma base segura para eu conseguir lidar com essas inseguranças e essas questões que são desafiadoras da vida. Se eu não tenho as minhas necessidades básicas atendidas na infância, eu vou ter mais dificuldade de lidar na fase adulta. E aí a gente vê vários adultos com um limiar de frustração assim baixíssimo. Então, são aquelas pessoas que não gostam de se frustrar muito e se irritam com facilidade. Aquelas pessoas que acham que tem o direito de tudo e tudo tem que ser do jeito delas, né? A gente percebe uma questão quando a gente vê isso do arrogo, que a gente chama na terapia do esquema. Indivíduos que são mais arrogantes na fase adulta, significa que lá na infância os pais não deram limites realistas, né? Que esse adulto precisava. Então ele desenvolve um arrogo e às vezes até um narcisismo mesmo, né? Mas por trás desse narcisismo tem uma dor, né? Uma dor muito forte. Então o narcisismo e essa arrogância ela vem para esconder essa falta, né? Nesse sentido. Então é entender, se meus pais me deram uma base segura lá atrás, na minha infância, eu vou conseguir lidar com a insegurança de uma maneira melhor. Se os meus pais não me deram essa base, não atenderam as minhas necessidades básicas, eu vou lidar com a insegurança de uma maneira mais complicada, ou nem vou conseguir lidar com ela, de certa forma, tá? Então, essas são as duas questões que eu coloquei que estão na superfície, entre aspas, certo? Mas é preciso a gente visualizar nesse sentido, tá bom? E aí, a gente vai para essa parte que é muito importante para vocês entenderem que aprender a lidar não significa que eu não vou mais sentir insegurança. Às vezes, vocês chegam na terapia e falam bem assim: Polly, eu sou muito insegura. E aí, eu quero tirar isso de mim. Não é possível a gente tirar a insegurança da gente. Porque se ela tá aí, ela serve para alguma coisa. A gente vai tentar trabalhar dentro da terapia o fortalecimento desse adulto saudável para ele fazer a autorregulação de você como um indivíduo que precisa se sentir inseguro. Você como um indivíduo que precisa lidar com os desafios da vida. Então, na terapia, o intuito jamais vai ser de tirar a insegurança. Até porque a insegurança, ela faz parte das memórias de vida. Ela faz parte de tudo que a gente vivenciou enquanto indivíduo. Uma vida inteira. Eu não tenho como pegar e apagar essas memórias. Elas fazem parte da gente. O que a gente pode fazer é criar estratégias juntas pra gente aprender aos poucos a lidar com essas questões da insegurança. Então, lidar não significa que eu não vou mais sentir. E às vezes é muito mais, a gente sente muito mais, né, do que anteriormente, quando a gente não estava fazendo terapia. Que é uma queixa muito comum, principalmente dentro da clínica aqui com mulheres, que eu trabalho só com mulheres. É uma queixa muito comum de tipo, Paulo, eu estou sentindo bastante, tá doendo muito, tá difícil, né? Pra quem se propõe, se dispõe a dar continuidade ao processo terapêutico, né? Tem pessoas que não se dispõem, não dão continuidade porque não querem atingir essa superfície do sentir, que é importante
a gente sentir o trabalho experiencial na terapia do esquema. A emoção, ela é como, a terapia do esquema tem a emoção como foco a ser trabalhada. Então, a gente vai trabalhar através do cunho emocional e vai doer pra caramba. E aí, tem algumas mulheres que permanecem, outras saem, né? E aí, tudo bem, isso acontece no processo de cada um tem sua particularidade, individualidade, enfim. Mas a gente começa a aprender a lidar com essas inseguranças, entendendo que ela não vai sair dali, ela faz parte das minhas memórias, das minhas vivências e que tá tudo bem nesse sentido, tá? Aprender a lidar é sobre ter recursos para desativar gatilhos, é sobre acolher a insegurança e é aceitar que vou conviver com ela e escolher o que fazer diante disso. Então, por exemplo, uma pessoa muito insegura com relação à profissão. Poliana, eu vou trazer exemplos meus, tá? Que fica mais fácil para vocês compreenderem. Eu era uma pessoa muito insegura dentro da faculdade e dentro da minha prática clínica. Só que eu disfarçava tão bem, que eu era tão segura, que as pessoas que estavam ao meu redor acreditavam que eu era a pessoa mais segura do mundo. E eu não sou a pessoa mais segura do mundo. Mas eu escolhia continuar seguindo, mesmo diante dessas inseguranças. E por que na faculdade eu decidia continuar seguindo? Por quê? Quando eu estava no ambiente acadêmico lá da faculdade, né? Tinha alguns amigos meus que eram muito bons mesmo. Tipo, por exemplo, vou trazer a minha amiga Natália. Ela era uma das melhores da turma. E a Natália me deixava muito ativada. No fracasso, eu me sentia uma fracassada e me sentia defeituosa. Que esses são dois esquemas que a gente trabalha e que mais aparecem dentro da clínica. O fracasso e a defectividade. O fracasso nada mais é, você se sente fracassada diante de outras pessoas, todo mundo faz melhor do que eu, todo mundo é melhor do que eu nunca vou conseguir atingir esse grau de sucesso, enfim. E a defectividade, que é eu me sinto defeituosa, eu sou falha, as pessoas se descobrirem que eu sou falha, vão perceber que eu sou uma farsa, enfim. Tô trazendo a Natália aqui, porque a Natália tem consciência desse processo meu, de me sentir fracassada e defectiva diante dela, porque ela é minha amiga há muitos anos e a gente conversa a um nível tão profundo que ela sabe os meus esquemas, eu sei os dela e ela, quando a gente ativa uma a outra, a gente se comunica sobre isso, tá? E aí ela ativava a minha defectividade e o meu fracasso. A gente tem 3 opções de como reagir diante da ativação dos esquemas do gatilho. Imagine que Poliana está ativada aqui com o gatilho do fracasso e da defectividade. Vi a Natália fazendo o trabalho, a Natália tirou 10 e eu tirei 9,5. Me senti uma fracassada. Meu Deus, 9,5, péssimo. Não dá, meu Deus do céu. E agora, o que é que eu faço? Eu posso lutar contra o esquema, que é, o esquema vai estar ativado. E eu vou fingir que eu não tô nem aí, que aquilo não me abalou, eu vou estudar para ser a melhor e a mais competitiva da turma e na próxima eu vou tirar 10. E eu vou provar para mim mesma e para os outros que eu sou fodona. E eu não vou mostrar para ninguém, demonstrar para ninguém que eu não gostei daquela nota, mas internamente eu fico morrendo, tá? Primeira opção, lutar. Segunda opção, eita minha gente, eu dei dedo pra você. Desculpa. Segunda opção, fugir. O fugir, ele tá voltado mais para o sentido da gente evitar. Então, eu evito entrar em contato com aquela situação novamente. Eu evito falar com a Natália para ela não me ativar. Eu evito pensar naquela situação. Eu evito ficando mexendo no celular o tempo inteiro para não entrar em contato com a emoção. Eu vou evitar de todas as formas possíveis para eu não notar que... Pra eu não entrar em contato com a emoção mesmo de fracasso, de defectividade. Porque eu não quero sentir. Pessoas craques em evitar são aquelas pessoas que ficam no celular o tempo todo, elas ficam desligadas. São aquelas pessoas que são mais robóticas, assim. Ficam caladas, não expressam emoção. São pessoas que são mais evitativas, tá? Então a gente pode fugir, evitar
ou paralisar. Aí o esquema é ativado, defectividade, fracasso são ativados. Como é que a Poliana vai se comportar diante dessa forma? Eu vou me resignar, tudo bem, eu sou uma fracassada mesmo, eu sabia que eu não conseguia, não vou estudar mais, vou começar um monte de coisa aqui, não vou conseguir fazer, vou me resignar, que é o que a gente chama dentro da terapia do esquema. Então, eu paraliso. Então, existem esses 3 tipos de resposta, que são estilos de enfrentamento. Por que são estilos de enfrentamento? São as formas que eu, lá na minha infância e na adolescência, quando o meu pai e minha mãe não supriram as minhas necessidades básicas, eu, enquanto criança e adolescente, que meu cérebro está se desenvolvendo, ele vai buscar estratégia para completar essa falta da infância e da adolescência. E aí nasce o estilo de enfrentamento, que durante grande parte da nossa vida ele vai ser funcional, vai funcionar direitinho, até ali o final da adolescência. Na fase adulta, lutar, fugir ou paralisar em algum grau que seja prejudicial para o sujeito não vai ser tão bacana. Então entendam, se meu pai e minha mãe não suprem minha necessidade básica lá na infância, o que é que acontece? Eu desenvolvo estilo de enfrentamento. Estilo de enfrentamento está relacionado a lutar, fugir ou evitar diante das situações que a gente vivencia. Esse processo na infância e na adolescência funciona muito. Tanto que a gente sobreviveu até aqui. Só que na fase adulta traz alguns prejuízos. Por isso que eu busco terapia, com esse desconforto que eu não sei lidar. Eu sempre levei a minha vida de uma maneira muito tranquila. Eu sempre caminhei bem, mas agora eu tô um pouco depressiva, não tô conseguindo fazer as coisas. Ou eu tô trabalhando exageradamente e eu não tô me sentindo satisfeita com o que eu conquistei até agora. Ou eu não consigo dar continuidade às minhas coisas, eu paraliso. Isso tudo é resposta que está relacionada ao estilo de enfrentamento, que está relacionada à nossa infância. Entenderam? É importante a gente visualizar sempre a infância, porque ela é a base de tudo. Aqui no meu trabalho, dentro da clínica, eu sempre vou fazer a avaliação da infância. Então, mesmo que vocês não tragam a infância em algumas sessões, sempre eu vou puxando e vou fazendo um link com algumas informações que vocês vão soltando, mesmo sem perceber que estão soltando sobre essa infância. Estrategicamente a gente vai fazendo essa vinculação. Então veja, a infância importa, a maneira que você enfrenta as coisas importa, e tudo isso está ligado à questão da insegurança, certo? Então, para eu desativar esses gatilhos, eu tenho que entender qual é a maneira que eu geralmente me comporto diante das coisas da vida. Poliana, essa estratégia lutar, fugir ou paralisar, ela é útil? Sim, em equilíbrio. Entendendo que às vezes eu vou desequilibrar e que faz parte desequilibrar e que tá tudo bem, mas eu sempre tenho que buscar equilibrar, voltar, né, e me reerguer e dar continuidade àquele processo de autorregulação para continuar seguindo. São estratégias de sobrevivência. Evolutivamente, isso aconteceu, isso permanece guardadinho lá no nosso sistema límbico, que depois a gente vai ver. O sistema límbico, ele é uma estrutura que fica dentro do nosso cérebro. Dentro do nosso sistema límbico tem uma amígdala bem pequenininha, que ela é responsável de guardar as nossas memórias. E essa amígdala, ela que é responsável pela luta, fuga ou a paralisação. Então, é funcional. Se existe, é funcional, tá? Mas tem pessoas que não conseguem perceber os seus pensamentos, as suas emoções, e terminam sendo apenas o límbico, que a gente chama, que é a pura emoção.
A descarga da emoção vem, eu ajo com agressividade, xingo todo mundo, mando todo mundo pra casa do caralho e nem entendi porque aquilo aconteceu. Depois eu começo a me culpar e, meu Deus do céu, o que foi que aconteceu comigo? Por que eu agi dessa forma? Eu não sou assim. Ou senão a tristeza vem muito forte, eu paraliso, não consigo sair da cama e eu não consigo entender o porquê isso está acontecendo. Essa estrutura, a amígdala que está lá dentro do cérebro, ela, qualquer nível de ameaça, de luta, fuga ou paralisação, ela manda mensagem para o nosso corpo. É instantâneo. O nosso corpo sente a ameaça e se a gente não tem autoconhecimento, a gente não consegue entender o porquê daquela ameaça está vindo, porque essa situação está acontecendo. Exemplo, fui para um hotel, vocês viram, maravilhoso, que eu ganhei de presente do meu marido, né? Esse final de semana pra gente comemorar o meu trintou. Cheguei no hotel, fiquei ativada. Minha amígdala já mandou informação pro meu corpo. Já ativou minha defectividade e o meu fracasso, que são dois esquemas que eu tenho muito fortes. Porque era um ambiente em que tinha muitas pessoas com um poder aquisitivo bacana, são pessoas ricas, né? Já ativou logo a minha defectividade, meu fracasso, tipo, o que é que eu tô fazendo aqui? Isso não é um lugar pra mim. Esse lugar é muito caro. O que é que eu tô achando de estar aceitando um convite desse do Felipe pra vir pra um local desse? E começou. Eu me senti defeituosa e fracassada por estar em um ambiente com pessoas que estavam ali, né, que eram ricas e eu não poderia estar. E aí eu fiquei travando uma batalha comigo mesma enquanto o Felipe tava fazendo o check-in. Minha adulta saudável ficava assim: peraí, Poliana, calma aí. O seu marido pagou, é um ambiente que você merece estar aqui. Não é porque essa crença que foi implantada em você lá na infância, que meus pais falavam assim: Poliana tem mania de riqueza, Poliana tem mania de riqueza. Não pode ser rica, ser rico é ruim, ter dinheiro é ruim, a gente tem que fazer caridade o tempo inteiro, né? Foi implantado que eu estar em um ambiente daquele nunca era possível, que não era bacana e que não era bom. Então eu comecei a travar essa batalha e começou a vir as vozes dos meus pais lá na infância que me traziam isso. E minha adulta saudável, que é a que eu trabalho em terapia, já foi falando assim: calma, tá tudo bem, tá tudo certo, Paulo. Não tem problema você estar aqui, você merece estar aqui. Vocês trabalham para ter experiências desse tipo. Vocês trabalham para estar em um local desse, então tá tudo bem. Você também merece estar aqui. E aí eu fui me acalmando. E aí depois, para me acalmar mais ainda, eu falei para o Felipe: eu tô ativada, minha defectividade, meu fracasso tá ativado. E comecei a relatar para ele a batalha que eu tava travando. Ele falou: amor, tudo bem, sinto muito que você esteja se sentindo assim, mas a gente merece estar nesse local, aproveite o seu presente. E aí eu fui me acalmando. Ou seja, os meus gatilhos, eles vão sair, vão embora porque eu faço terapia? Não vão. Mas a minha adulta saudável, ela soube lidar com a situação. Primeiro, ela me autorregulou internamente. Depois, eu me comuniquei com uma pessoa que é meu apego seguro para eu me acalmar ainda mais. Para ele dar uma visão de fora, para ele trazer esse conforto e aconchego que eu tenho nele, para eu entender que tá tudo bem, que eu estar ali, tá tudo certo. E é isso que a terapia faz. Não é tirar essas memórias, mas trazer recursos para você aprender a lidar com isso, tá? Então, é entender que diante da insegurança, quanto mais a gente vai se autoconhecendo e trabalhando questões, mais a gente tem recursos para lidar com ela, tá? Existem estratégias para aprendermos a lidar com... que é isso que eu anotei. Existem estratégias para aprendermos a lidar com a terapia. Ah, tá. Estratégias pra gente aprender a lidar. A terapia é fundamental no processo. Por quê? Às vezes eu tô dentro do olho do furacão. Minha vida tá conflituosa. Eu não sei como lidar com os meus pais, não sei como lidar com o meu namorado, não sei como lidar com os meus amigos. Eu tô no olho do furacão, eu tô insatisfeita com a situação que eu tô vivenciando. Meu Deus do céu. Já tentei mudar milhares de vezes e não consigo. O que é que tá faltando? Às vezes o que falta é autoconhecimento. Porque nós terapeutas estudamos e somos treinados, digamos assim, a gente vai treinando o nosso olhar clínico pra gente visualizar o que você, por estar dentro da situação, não consegue visualizar.
Então, pra você eu sou insegura, Polly, porque eu vejo outras pessoas, vamos trazer um Instagram que é o meu ativador de gatilhos hoje em dia. Eu vejo fulana de tal no Instagram, eu começo a me comparar e eu não consigo fazer nada. Isso é a minha insegurança. Isso é o que você visualiza. E aí, nós, enquanto terapeutas, vamos fazer, tá, você é insegura porque você visualiza fulana de tal no Instagram, bem sucedida, beleza. Me fala um pouquinho sobre a sua infância. Como foi sua infância? Como foi sua adolescência? Como você lida com as suas amizades? Como é que você se sente diante dos desafios? E aí a gente vai fazendo essa avaliação, a gente volta para a infância, a gente volta para a fase adulta, a gente vai para a adolescência, a gente vai fazendo toda uma avaliação e quando a gente visualiza, não é insegurança por causa da fulana do Instagram. É o que a fulana me ativa em esquema e como eu reajo diante disso, porque a minha amígdala mandou informação. Vamos visualizar a Poliana, tá aqui fazendo live, aí você tá assistindo a live. Ah, tô assistindo a live da Polly. Ai, meu Deus, não vou conseguir fazer live. Não vou, eu sou muito insegura pra fazer live, meu Deus do céu. Já tá lá ativada, né? A amígdala mandando a informação pro seu corpo, a emoção. Ativa o esquema, me sinto fracassada, me sinto defectiva, não vou conseguir. Por fora é isso que você visualiza, por dentro é. Quando a amígdala ela ativa e manda informação para o seu corpo, ela não faz distinção de que é a Polly que ativa em você a defectividade e o fracasso. A amígdala vai lá e faz assim: eita, fulana, tu lembra daquela situação que tu se sentiu uma fracassada na faculdade com fulano de tal? Peraí que é uma ameaça, vou mandar informação pro teu corpinho. Eita, fulana, lembra daquela situação lá quando tu era bebê, que tua mãe não te supriu a necessidade que tu precisava? Vou mandar essa informação também. Ai, fulana, tu lembra da situação com a tua amiga quando tu tinha 4 anos de idade na escola, que ela não supriu essa tua necessidade aqui e tu ficou insegura? Toma mais essa informação. A amígdala ela não faz distinção da situação em si, tipo, vai ser por causa da Polly. Não é. A Polly é ativadora do gatilho. O que tem por trás é muito mais profundo. E quando a amígdala ativa e manda informação para o corpo, ela vai mandar informação de ameaça de todas as situações que você vivenciou durante toda uma vida. Então não é a Polly. A Polly é só ativadora do gatilho. O que tem por trás de situação é muita coisa que vai sendo acumulada e a amígdala só manda essa informação de ameaça. Por isso que às vezes a gente tem amigos que, por exemplo, a gente tá caminhando com eles e eles estão bem aqui, ó, não sei o que, a gente tá brincando, conversando. Daqui a pouco o amigo já muda, fecha a cara. Que foi, já ficou triste de repente. E é bipolar, é? Isso é o que a gente mais escuta, né? E é bipolar, é? Já mudou de repente. Primeiro, que mudar o humor durante o dia é super normal, de uma hora para outra, porque você vai passando por diversas situações ativadoras de gatilho durante o dia. Então é normal mudar o humor, tá? A gente tem que visualizar até que ponto isso tá no polo saudável, de mudança de humor, ou no que é patológico, que é transtorno. Mas mudar de humor durante o dia é super normal, tá? E aí a pessoa pega e fica lá, paralisada. Já mudou de humor, já tá com raiva. Às vezes, existem gatilhos que são ativados só da gente visualizar uma outra pessoa que tá passando, ou a gente visualizar uma situação. Os gatilhos são ativados o tempo inteiro sem a gente perceber, porque remetem a situações da infância e da adolescência e situações traumáticas que às vezes a gente não tem nem ideia de que vivenciou, porque a gente botou na gavetinha do esquecimento, lá dentro da nossa cabeça. Porque fez sofrer tanto que tá lá guardadinho, empacotadinho. E aí quando a gente passa por alguma situação que remete a isso, a gente sente um incômodo no corpo. Mas a gente não consegue entender o porquê tá se sentindo daquela forma. Então, é perceber que gatilhos são ativados o tempo inteiro com relação à insegurança. E quanto mais eu me conheço, quanto mais eu nomeio as minhas emoções,
quanto mais eu entro em contato com o que estou sentindo e verbalizo para o outro como eu tô me sentindo, anoto, mando áudio para mim mesma, porque eu tenho um grupo, eu mesma, né? Mando um áudio para mim mesmo, para mim, falando como eu tô me sentindo, mais eu vou me aproximar de mim, mais eu vou entender os gatilhos que estão me ativando e mais eu vou conseguir me regular com relação à insegurança, certo? Agora a gente vai para fechar alguns pontos da profundidade que eu tive que dividir para vocês entenderem um pouquinho. A gente vai passar de maneira muito breve por cada ponto desse, mas a gente vai aprofundar nas lives semanalmente, tá bom? Um primeiro ponto importante da profundidade que a gente tem que entender, que faz parte disso tudo que a gente já falou até aqui, é o temperamento. Que o temperamento, ele faz parte, né? Ele tem aspectos da nossa personalidade que caracterizam o nosso comportamento. Nosso funcionamento, né, relacionado a temperamento é uma das... Que é isso, hein, minha gente? Aqui, a pessoa, aquelas que escrevem não entendem a própria letra. Quando entendo sobre temperamento, fica mais claro para mim quais são as minhas tendências de comportamento, porque sou sensível a determinadas situações. Então, eu preciso compreender o que o meu temperamento diz sobre mim, o que é o meu temperamento, quais as possibilidades que tem dentro do meu temperamento. O temperamento, ele faz parte de cada indivíduo, tá? E ele vai sendo formado durante toda uma vida desse indivíduo, né? Em que ele tem algumas tendências. Por exemplo, tem uma teoria que se chama Big Five, que é uma teoria que é a mais aceita hoje em dia com relação à questão de temperamento. Eu acho que vocês já ouviram falar daquela teoria que fala, tem o colérico, fleumático. Hoje em dia não é uma teoria muito aceita. O Big Five é mais aceito. Então, o temperamento, ele vai visualizar como eu me comporto diante da vida. Então, existem 5 aspectos que são importantes da gente frisar. A gente não vai aprofundar, eu só vou citar, tá? Amabilidade faz parte do temperamento. O sujeito, ele pode ser muito amável e pouco amável, não ter tanta amabilidade. Isso faz parte do temperamento do indivíduo, tá? Sujeitos que são muito amáveis, eu, Pauliana Marques, podem ser feitos de trouxa, porque são tão amáveis que não visualizam maldade no outro. Por isso que precisa de terapia para entender quais são as pessoas que estão com a gente de verdade e quais são aquelas que só querem se aproveitar. Quem tem alta amabilidade corre maior risco de ser trouxa, mas nada que uma terapia não consiga resolver essa situação, tá? Quem tem baixa amabilidade fica mais atento a esses sinais, porque não tem tanta amabilidade assim, então consegue atentar mais para esses sinais, né, que são perigosos às vezes. Amabilidade, abertura. A abertura, Poliana tem alta também. A abertura são aquelas pessoas dadas. Chega numa roda de conversa, de roqueiro, se solta, conversa, brinca. Chega numa roda de forrozeiro, se abre também, brinca. Abertura alta, um risco muito grande, né, de se abrir demais com pessoas que não são tão bacanas para estar ali escutando a gente sobre os processos da nossa vida. E a abertura baixa são aquelas pessoas mais introvertidas, mais fechadas, tá? Conscienciosidade. Conscienciosidade são aquelas pessoas da planilha. Vou para a praia semana que vem, vou planilhar tudo que eu vou consumir na praia. Vou consumir uma caipirinha e ela tem que ser R$5. Vou consumir uma batata frita, ela tem que ser R$20. Vou consumir... É a pessoa que planeja tudo, nada pode fugir do controle. Tem que ser tudo nos mínimos detalhes e controlado. Então, existe a alta conscienciosidade e baixa conscienciosidade. Tem o neuroticismo. Neuroticismo, minha gente, são aquelas pessoas que têm o neuroticismo alto, Lula molusco. Reclama de tudo. Ah, mas o café tá frio. Ah, mas a minha cama não tá boa. Ah, mas a minha vida é a pior. Aquelas pessoas que entram na competição de qual vida é a pior e reclamam de tudo. Neuroticismo alto, reclamam de tudo. Neuroticismo baixo,
né? Significa que tem um alto grau de resiliência e não reclamam tanto de algumas coisas. Deixa eu ver. O último, extroversão, né? Extroversão são aquelas pessoas mais extrovertidas, que são mais dadas, que conseguem falar mais sobre como se sentem e conseguir lidar mais com... Lidar mais não, se expressam mais. E a extroversão baixa são aquelas pessoas que são mais na delas, né? Que não conseguem se colocar tanto. Então, o Big Five, ele traz isso de temperamento. Então, a gente tem que entender que o temperamento faz parte do sujeito e permeia por todas essas questões que são importantes de serem analisadas. Dentro de terapia, a gente faz isso. Então, na avaliação de vocês, eu avalio esse processo. Uma habilidade, abertura, conscienciosidade, extroversão e neuroticismo, tá? A gente vai aprofundar sobre isso nas próximas lives para vocês identificarem o que vocês são. A gente vai fazendo testezinho aqui com vocês. Não teste em si, tá, gente? Mas a gente vai conversando aqui sobre isso. Então, o temperamento, ele faz parte do sujeito e ele permeia todas essas questões que são importantes de serem levadas em consideração. Então, um sujeito que ele tem uma extroversão alta, por exemplo, eu sou muito extrovertida, eu vou conseguir lidar melhor com a insegurança, porque eu vou buscar mais estratégias de lidar com essa insegurança. Se eu tenho a extroversão baixa, eu tenho uma tendência a ser mais introvertido. Se eu sou mais introvertido e mais fechado, eu vou ter mais dificuldade em lidar com as inseguranças, porque simplesmente eu não vou buscar recursos externos. Eu vou ficar ali no meu mundo introvertido e eu não vou buscar outras possibilidades de ajuda com outras pessoas. Isso é uma hipótese. Existem outras situações que também permeiam esse processo e que influenciam, tá? Esse foi só um exemplo. A personalidade, que ela tem a ver com o padrão de funcionamento e pessoal de cada indivíduo. Temperamento e personalidade, eles vão modificando conforme a vida do sujeito vai acontecendo, tá? A personalidade, imagine uma engrenagem composta por diferentes variáveis. É exatamente isso que acontece. O temperamento, ele faz parte da personalidade do sujeito. O temperamento, ele vai modificando conforme a pessoa vai se relacionando com outras pessoas. Então, uma pessoa que é pouco amável, ela pode se tornar muito amável dependendo das pessoas que ela convive. Então, se eu fui uma pessoa que não tive muito amor na minha infância e eu conheço um parceiro que ele é muito amável, e eu me disponibilizar para aquele processo, eu posso me tornar uma pessoa mais amável. Porque eu estou convivendo num ambiente que contribui para que isso aconteça. Certo? Tem a questão também do ambiente que foi criado, infância, adolescência, os pais. Meu pai e minha mãe eram muito crítico e punitivo, ou eles eram mais amáveis? Como era a minha relação com eles lá na infância e na adolescência? Isso vai influenciar com relação à insegurança também, né? Que foi o que a gente falou no início. E também tem os estilos de enfrentamento, que eu não trouxe a cartinha hoje, que tá lá no consultório, mas mais tarde eu vou passar para vocês. Eu tô indo para lá daqui a pouco e eu mostro para vocês, que é evitação, que são aquelas pessoas que evitam entrar em contato, como a gente já falou aqui. Provavelmente você, psi, já foi para um atendimento com algum paciente e o paciente, ele termina evitando falar sobre a infância, evita falar sobre a vida. Quando você entra em algum ponto que é importante para você avaliar a vida do sujeito, para saber como vai trabalhar, ele evita, ele desdobra, ele foge, né? Ele não volta para terapia. Os pacientes evitativos, geralmente, eles não permanecem na terapia, principalmente quando a gente chega em algum ponto que é decisivo. Para eles terminam evitando, tá? O paciente que hipercompensa é muito fácil de identificar. São aquelas pessoas e aqueles pacientes que fazem 350 mil tarefas. Lembrou de hipercompensação? Lembra da Poliana, que está em reabilitação para poder voltar a se conectar com o sentir. Porque faz o quê? Trabalha, estuda, é mãe, faz não sei o que, muita coisa. Então, eu me ocupo de várias coisas para não focar no meu sentir, para não focar no que precisa ser focado com relação à emoção. Então, eu brigo com o meu pai, brigo com a minha mãe, vou trabalhar, vou ler, vou estudar,
enfim, para poder não entrar em contato. Hipercompensação é ruim como um todo? Não, porque se eu não hipercompensasse em um grau que é assertivo para mim, eu não teria conquistado tudo que eu tenho hoje. Então a hipercompensação ela pode ser boa, se a gente usar com equilíbrio, porque eu consigo conquistar tudo que eu quero, mas tem que ser em equilíbrio, nada de ficar biruta surtando, como eu tava há alguns anos atrás, certo? Resignação é a paralisação diante das situações. Eu paraliso diante do trabalho, eu paraliso diante dos projetos que eu tenho para fazer. São aqueles pacientes que são mais bonzinhos. A gente ama estar com o paciente que é resignado. Por quê? O paciente tudo aceita, você passa a tarefa, eu vou fazer, toda semana na terapia e tudo mais. São aqueles que se resignam. Então tem a ver com a paralisação, tá? Crenças que são desenvolvidas lá na infância e na adolescência. E os hábitos, minha gente, pra gente fechar. Os hábitos são importantíssimos. Se eu trabalho dentro da terapia, tudo isso bonitinho que a Pauliana falou aqui hoje, e eu vou para um contexto em que geralmente eu paraliso, a tendência é que eu vou ter que trabalhar dobrado para não paralisar, porque aquele contexto me puxa para paralisação. Se eu estou em um contexto que me incita a trabalhar, a correr atrás, para que eu não me sinta fracassada, eu vou trabalhar e correr atrás. Se eu vou para um contexto em que o meu familiar evita, não me dá carinho, não fala comigo, me ignora, eu vou evitar também. Então, é entender que o ambiente vai influenciar e que você vai ter que trabalhar dobrado, porque o hábito está implantado ali naquela situação, e quando você adentra aquele ambiente, você já sente aquele poder daquele hábito, você tende a se comportar da maneira que você sempre se comportou dentro desse contexto. Por isso que é importante a gente estar implementando sempre hábitos mais assertivos, porque o hábito ele puxa a gente automaticamente para o que a gente estava adaptado, porque o nosso cérebro quer poupar energia. O que é que ele faz? Por exemplo, Pauliana, quando vai para casa dos pais. Lá era o maior ativador de gatilhos que eu tinha na minha vida e existência com relação à comida, compulsão. E eu entendi dentro da terapia que eu tinha compulsão alimentar e que aquele ambiente específico me levava para isso. Quando eu vou para a casa do meu pai, eu entendo que esse hábito, a tendência do meu cérebro é, primeiro, a amígdala vai mandar informação, ameaça, volta a se comportar volta a se comportar como você se comportava antes, com comer compulsivamente. E eu tenho essa tendência, só que entra a minha adulta saudável, que é trabalhada na terapia, e faz calma, não é mais ameaça, é um outro ambiente que você ressignificou, você tem recursos para isso, e às vezes não dá certo. Eu saio comendo tudo e me permito comer e entendo conscientemente que eu estou comendo muito mais pela força do hábito e pela aquela ativação de gatilho e não, né, pela questão da situação em si, da situação do ambiente em si, né? Então, às vezes é a gente entender que gatilhos serão ativados e que a gente vai se resignar, né? A gente vai paralisar diante dessas situações, ou a gente vai hipercompensar, que é essa questão da luta, né? Ou a gente vai evitar, fugindo. Cada indivíduo vai vivenciar essas situações não de maneira isolada. Todos nós vamos perpassar por esses 3 estilos de enfrentamento que a gente visualizou aqui hoje, dependendo do ambiente que nós estivermos, tá? Não significa que eu seja só uma pessoa que evita, não significa que eu seja só uma pessoa que hipercompensa, que é a questão da luta, e não significa que eu sou uma pessoa que só resigna e paralisa. Eu posso perpassar por todos esses estilos de enfrentamento, dependendo de qual gatilho, de qual esquema vai ser ativado. Beleza? Essa questão dos hábitos e do contexto, a gente tem que visualizar para a gente ativar essa adulta saudável que a gente trabalha na terapia, para sempre ela estar fazendo essa autorregulação, certo? E a resolução com relação a tudo isso que a gente visualizou, é que quando eu visualizo esses fatores, né, que me conscientizo, logo eu posso mudar. Então, provavelmente vocês devem estar pensando sobre muita coisa aí que a gente conversou hoje. A conscientização é importante, mas terapia, né, amores? Terapia vai auxiliar
para você perceber quais são os teus estilos de enfrentamento, qual o teu esquema, qual a origem da tua insegurança, quais são tuas crenças. Será que essas vozes que você tá ouvindo e que estão te mandando paralisar, lutar ou fugir, são realmente vozes saudáveis ou são as vozes dos teus pais, lá na tua infância, na tua adolescência? Enfim, terapia ela vai direcionar para essas questões. E a gente entender que para cada indivíduo tem um tempo, né? É a gente entender que cada um tem um tempo de compreender as situações, de trabalhar as situações e de introjetar essas situações. E terapia leva tempo, é um processo pequenininho que a gente vai compreendendo sobre isso tudo aos poucos. Beleza, amores? Finalizamos nossa live. Gente, foi uma livezona, viu? Aulona. Manda pras amigas a live. Vou soltar agora um post. Eu quero que você comente o que mais impactou aqui na live. Comenta, pelo amor de Deus. Eu vi quem tava aqui, viu? E a gente se encontra segunda que vem. Se foi útil pra você essa live, deixa lá nos comentários do post que eu vou soltar agora, tá bom? Vamos tentar introjetando isso aos pouquinhos. Eu sei que foi muita informação, mas segunda que vem tem mais e a gente vai destrinchando tudo isso que a gente aprendeu aqui. Quem ficar acompanhando as lives vai se beneficiar muito desse processo. Camila, Ju, Dani, Lara, Wallace, Ju, Arielle, Lúcia, Manu, obrigada por estarem aqui. A live vai ficar salva. Manda pras amigas, comenta no post. E até segunda que vem, meus amores. Beijo. Tchauzinho pra vocês.